coisa que eu aprendi com Deus nesse tempo tá lá em Hebreus 11:6, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele presenteia os que o buscam. E aí, nessa caminhada, eu tenho visto que muitas pessoas chegam diante de Deus sem fé. Elas querem um milagre, elas querem algo, mas elas não têm fé. E sempre acontecia comigo de uma pessoa chegar, de uma irmã chegar para mim: eu queria que você orasse por tal coisa, eu quero que você ore por tal pedido de oração, eu tenho uma necessidade, eu tenho um problema de saúde. E várias mulheres também já chegaram para mim falando: eu não consigo engravidar, ou eu tenho uma amiga que não consegue engravidar, eu quero que você ore. E eu lembro que muitas vezes eu falei assim: eu vou orar, eu creio que você vai receber o milagre, seja um bebê, seja uma cura, seja qualquer que fosse, né, o pedido de oração. Eu sempre orei com muita fé, e muitas vezes eu dizia assim: eu vou orar, eu creio, e se não for pela tua fé, você vai receber pela minha fé o teu milagre. E esses dias, Deus falou comigo que não é mais para eu orar pelas pessoas e dizer isso: eu vou orar, e se você não crer, vai acontecer pela minha fé. Não. Deus está levantando um povo nesse tempo com uma fé diferenciada. Eu aprendi que eu preciso agradar a Deus com a minha fé. Todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu oro porque eu creio. Eu acredito que o meu Deus é poderoso, que Ele faz. E eu tenho visto coisas acontecer. E aí Deus está dizendo: para de falar para as pessoas que é pela tua fé. Sabe por quê? Porque Deus quer gerar fé nas pessoas. Deus quer levantar um povo que creia nele totalmente e que agrade o coração dele com a sua fé, não com a fé dos outros. Não é a minha fé orando por você que tem que agradar a Deus, é a sua fé. Quando você precisa de algo, é a tua fé que agrada a Deus. Não é o você chorar, não é o você ser o coitado que tá doente, não é o você falar palavras bonitas, não. O que vai agradar a Deus é a sua fé. E eu aprendi nesses dias que nós temos que provocar o milagre. Sabe como que se provoca milagre? Falando do milagre. Abençoando a sua vida, declarando a palavra de Deus, declarando coisas que vão acontecer, profetizando. Isso é provocar o milagre. Não tá acontecendo, eu não tô vendo, mas a fé é isso, é a certeza do que eu espero mesmo que eu não veja. E um testemunho na minha vida muito forte sobre isso é o fato de que eu não consegui engravidar, né? As pessoas que me conhecem sabem, a gente ficou 8 anos orando para que eu engravidasse. Eu e meu marido, nós oramos, e muitas pessoas sonharam com o nosso filho, né, com o nosso bebê. Até então a gente não sabia se ia ter uma menina ou um menino, mas enfim, as pessoas oraram, pessoas sonharam que nós tínhamos um bebê no colo, pessoas até tiveram visão com a minha filha, né, sabiam que era uma menina. E muitos anos a gente orou, e muitas vezes eu fiquei triste, porque demorou 8 anos, mas eu nunca reclamei, eu nunca murmurei. Ninguém pode dizer: Vivi reclamava e murmurava. Não, sempre eu acreditei. Eu fiz existir esse milagre com a minha fé, com a fé de muitas pessoas, na verdade, porque muitas pessoas também usaram a sua fé para que eu tivesse o meu milagre. Então, eu quero dizer para você: quantas vezes mulheres vieram pedir para mim: ora por mim porque eu não engravido, e elas engravidaram. E eu dizia para Deus: obrigada, Senhor, o próximo milagre é o meu. Muitas vezes eu conversando com mães, elas falando dos seus filhos, comentando, compartilhando coisas, e eu dizia: quando eu for mãe, eu vou fazer assim. Quando eu for mãe, eu vou agir dessa maneira, eu vou ensinar isso daqui. Na verdade,
não dá certo, né? Porque quando a gente é mãe, a realidade é outra. Muita coisa que a gente diz que ia fazer já não faz, porque cada criança é de um jeito, nem tudo que a gente imaginou que ia fazer, vai fazer. Mas muitas pessoas até diziam pra mim, né? Ai, você acredita mesmo? E pessoas disseram depois que eu fiquei grávida, vieram me dizer, olha, eu olhava você dizendo, quando eu for mãe, quando eu tiver o meu bebê, e eu pensava, e se ela não tiver um bebê? Será que ela não vai ficar decepcionada porque ela fala com tanta convicção? E é assim que nós temos que agir. Depois de 8 anos crendo, e uma palavra que nunca saiu da minha memória é aquela palavra que diz: não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Eu sempre tive em mente essa palavra e eu sempre acreditei que eu ia ser mãe. Hoje eu sou mãe de uma menina de 8 anos, muito inteligente, muito abençoada, muito saudável, muito criança, né? Faz bagunça, é inteligente, gosta de fazer artes, gosta de pintar, de desenhar, de correr. E hoje eu olho para ela e eu vejo quanto vale a pena a gente acreditar no Deus do impossível, no nosso Deus que pode todas as coisas. E aí Deus tem me ensinado nesse tempo, não fale mais para as pessoas que elas vão receber o milagre pela tua fé. Ensine as pessoas a exercerem essa fé, que é você olhar para a situação, mesmo ela sendo contrária, e você acreditar que há um Deus que pode todas as coisas. E provocar milagres é falar do milagre, é declarar: eu não tenho mais essa dor não me pertence, eu não tenho mais esse problema, eu não aceito mais a doença porque Jesus levou sobre si as minhas dores. É declarar: o milagre vai acontecer, eu sou vitoriosa. É não desanimar e não murmurar. Pare de dizer o meu problema, a minha dor, a minha doença, a minha falta disso, daquilo. E comece a provocar o milagre com a fé. Não adianta, amados, a gente só agrada a Deus com a nossa fé. Então que você aprenda também a provocar o seu milagre. Tenha fé no Deus do impossível, porque o Senhor ainda faz milagres hoje. Hoje eu ainda oro por mulheres que estão engravidando, que também estão recebendo milagres. Hoje nós temos orado por pessoas que estavam doentes e estão sendo curadas, pessoas que estavam com problema na vida financeira e estão recebendo milagres. Mas nós temos ensinado, você tem que ter fé. Então eu quero dizer para você, não se apoie na fé dos outros. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus para ver o milagre acontecer na sua vida. Mas você precisa agradar a Deus, crendo que Ele vai fazer aquilo que você precisa.